E aí, senhores, boa noite. Estamos no dia 3, indo para o dia 4. Vamos fazer uma matinha de hoje, salientando sempre que com gráfico parado, até minha avó, né? Qualquer um consegue fazer análise, mas eu acho que analisando aqui os dias 2 e 3 do mini índice, a gente consegue ter bastante ideia de como operar. Como vocês sabem, eu opero a metodologia do Allbrooks. Mas não é só a metodologia do Allbrooks, a gente opera várias outras coisas, setups do Oliver Vélez e do Stormer, enfim. Então eu acho que nos dias 2 e 3 a gente teve várias oportunidades nesse sentido. Então vamos falar um pouquinho delas, tá? Então vamos começar falando aqui do gráfico diário, eu vou aproximar aqui para vocês. A gente já, olhando o gráfico diário, a gente já vê que no cenário macro aqui do mini índice, a gente vê que a gente teve essa pernada de alta aqui bastante forte, guiada pela exponencial de 9, né? A gente vê que em momento nenhum ela perdeu a exponencial de 9 ou sequer testou a média móvel de 20 períodos, então foi uma pernada incomum, bastante forte. E agora o que a gente faz aqui no mini índice, no gráfico diário, é aquilo que a gente fala, que eu pelo menos falo quase todos os dias aqui na sala com vocês, no canal com vocês lá do Zap, que é o famoso gap de média, né? Então a gente tem uma puxada muito forte pela primeira vez. O mini índice ele vem testar patamares abaixo da média de 20, né? Ele veio testar aqui a 72 exponencial e como a gente já espera quando isso acontece é que haja mais uma tentativa em direção à tendência, de retomar a tendência. Então o que a gente pode esperar aqui seria eventualmente um início de uma MTR, que faria o quê? Faria ou um lower high MTR, né? Um topo menor do que o topo anterior, ou um higher high, caso o topo venha um pouco acima, teste o topo anterior, para eventualmente a gente começar uma MTR em busca aqui das médias móveis de 200 e 400 períodos que aparecem aqui embaixo já se encontrando praticamente, né? Então, caso a gente tenha uma MTR, a gente vai encontrar um suporte muito forte nessa região aqui, no momento que essas duas médias móveis clássicas se encontrarem subindo em direção ao preço caindo, tá? Então esse é o patamar mais macro. Vamos falar do intraday, que é o que o pessoal mais quer saber, que é como a gente opera de verdade, né? Então vamos puxar aqui para o intraday, que eu acho que tem bastante coisa interessante que aconteceu nos dias 2 e 3, tá? Vamos lá, deixa eu apagar aqui essa linha que eu coloquei. O que eu enxergo aqui? Vamos começar falando do dia 2, tá? A gente tem um dia 1 que é um trading range, né? A gente tem um dia bem lateral, um alargamento, né? E na abertura do dia 2 a gente já tem o que a gente pode chamar de one punch, né? A gente pode caracterizar isso aqui um one punch se a gente considerar que o gap ele faz parte, né, dessa abertura aqui. Então a gente tem um primeiro candle lá nos 10 minutos que é uma porrada para cima, junto com o gap ele forma esse padrão aqui que seria um padrão verde, né? Um padrão de alta, um candle bem forte aqui de alta, tá? O que o Allbrooks diz? Se a gente puxar para os 5 minutos aqui, a gente vai ver que ele tem. A gente está falando desse gap aqui, ó, no canto esquerdo, veio para o canto esquerdo, a gente tem uma boa barra de força e uma segunda barra ainda compradora na mesma direção, que seria o follow through que o Allbrooks diz. Então o que o Allbrooks diz nesses casos é que você tem aí entre 65% e 70% de chance de ter mais uma perna para cima, tá? E o que a gente teve aqui um pouco antes disso, que já é uma operação bem interessante, que eu gosto muito para swing trade e que no índice funciona bastante. Vamos reparar o ponto onde o índice abre, tá? Vamos puxar aqui. O índice abre nesse patamar aqui, correto? Onde a gente está puxando, vou fazer essa linha aqui vermelha para ficar mais fácil de vocês verem. O índice ele abre nesse patamar aqui. Se a gente puxar um pouquinho mais para trás, o que a gente tem na abertura dele? Um mergulho para dentro desse gap aqui, ó. Vamos fazer um círculo no gap anterior. A gente tem uma operação de fechamento de gap aqui. Então dá uma olhada nesse gap aqui, ó. Vou puxar a bolinha vermelha, ó. A gente tem esse gap, que ele é um gap entre o fechamento do dia 28 e a abertura do dia 29. Vamos lá? Aqui, ó. A gente tem esse gap aqui, certo? Quando o mercado abre, ele abre mergulhado dentro desse gap, dando a oportunidade de uma operação de fechamento de gap aqui. O que a gente tinha como risco e retorno? O risco seria essa cauda que ele deixou, que seriam 120 pontos,
e o retorno seria exatamente na mínima aqui, 526 pontos. Tá? Essa é uma operação que em swing trade funciona muito e no mini índice também ela é muito boa, esses fechamentos de gap, então aqui eu vejo como uma primeira oportunidade. Vamos aproximar aqui, se a gente aproximar o gráfico ainda no mesmo dia, a gente vai encontrar uma outra oportunidade bem interessante aqui, que é, aí vem a questão da nomenclatura, né? Cada um chama de uma forma diferente aqui essa entrada, né? A gente pegar aqui no 10 minutos, a gente pode desenhar aqui claramente uma bandeira, certo? A gente tem um mastro, que é esse gap de abertura, uma bandeira, e a entrada na bandeira nos 5 minutos, vou puxar para os 5 minutos aqui para mostrar para vocês, vai ser uma high 2 do All Brooks. E aí eu vou aproximar aqui para mostrar para vocês o que é essa high 2. Beleza? Aqui vocês estão vendo já, espero que estejam vendo bem, o mastro e bandeira, né? Vou até deixar um pouquinho mais grosso aqui para vocês verem. A gente tem um mastro e bandeira, uma correção. E o que é o high 2, tá? Vamos aproximar aqui que fica mais fácil de explicar. Como que o All Brooks indica operar isso, tá? Puxei para os 5 minutos aqui. Então a gente tem, vou até tirar esse mastro e bandeira aqui, se vocês já perceberam ele. O que a gente tem aqui? A gente tem uma perna de alta e aí uma correção. A gente começa a fazer uma linha de correção aqui, correto? Vamos puxar aqui, vamos puxar aqui essa linha de correção. Então nesse primeiro candle aqui, a máxima dele, a máxima do segundo candle preto, ainda abaixo da máxima do primeiro. Então a gente vindo para cá, a gente vai ver que nos 10 minutos, a segunda vez, deixa eu tirar aqui, que fica aproximar, que eu acho que no YouTube vai ficar melhor. A gente tem pela primeira vez um candle tentando superar a máxima do candle anterior, então a gente tem uma perna de alta, uma correção e uma tentativa de retomar a tendência. Isso é uma high one. Ele não consegue retomar a tendência. Retoma abaixo do anterior, e aqui a gente tem uma nova tentativa, né? Esse candle aqui, vou puxar novamente a bolinha aqui que fica mais fácil de ver. Eu não tenho point fix, mas dá para ver da bolinha aqui, ó. Vamos lá. Então a gente tem aqui o candle de força, né? O one punch para fora da lateralidade. A gente tem a correção, primeira tentativa nesse candle aqui de retomar, né? Tentativa de retomar a tendência, não consegue, vem abaixo novamente, e aqui a segunda tentativa de retomar a tendência. Tá? A segunda tentativa de retomar a tendência é uma entrada high 2 do All Brooks. Na entrada high 2 do All Brooks, qual que foi o motivo da entrada? Essa barra de força aqui. Então o stop estaria aqui, e o que a gente projetaria como alvo? Né? É literalmente o movimento projetado dessa barra. Então a gente pegaria o tamanho dessa barra, e projetaria para cima. E aí a gente vai ter um conceito bem interessante aqui. Vamos diminuir a barra aqui. Beleza. A gente vai traçar aqui para cima e a gente vai ver que nós teríamos como alvo essa região, tá? Que é o movimento projetado da barra elefante, como chamou o Oliver Veres, a barra de força. Se a gente tirar um pouquinho o zoom, a gente vai ver que isso aqui é um rompimento de uma máxima anterior, né? É um movimento de uma máxima anterior. E aí a gente faria a realização do lucro nessa região aqui, né, no movimento projetado. E o que a gente tem aqui? Aí eu vou tirar todas as marcações porque aqui vocês já conhecem bem. Aqui eu nem preciso falar muito que tipo de entrada a gente tem, né? Aqui, ó, puxando o que a gente tem, é um gap trap, né? A gente tem um gap trap lindíssimo aqui, né? É a tentativa de romper o topo anterior, que é esse topo aqui que a gente já viu, né? O que a gente tem aqui? Estocástico lento sobrecomprado, né? O estocástico lento já bem sobrecomprado aqui embaixo, né? E aí a gente tem uma barra de sinal, um 2 bars reversal, né? Que é uma barra de sinal bonita do All Brooks. E aqui é uma entrada muito mais fácil, que vocês já conhecem, já estão acostumados, a gente faz sempre aí, que é o que?
Stop aqui em cima, né? Stop em cima da máxima, entrada aqui, e aí a gente faz a projeção de 2 para 1 aí para baixo, imaginando uma reversão. É uma belíssima entrada de gap trap essa daqui. Tá? Outra oportunidade que eu acho que é bem interessante, que vale a pena falar a respeito, é a entrada de hoje, né? Hoje a gente teve uma entrada interessante, né? Depois da gap trap, a gente novamente, como aconteceu no dia primeiro, vem para um mercado lateralizado, né? Aqui a gente tem esse mercado aqui bem lateralizado. Então vamos circular aqui, já no final do dia um mercado bem lateral, né? Ok. Desse mercado lateral a gente tem uma abertura com um gap de alta, né? Só que esse gap de alta é um gap sem força, então o primeiro candle a gente já vê que é um doji, o segundo candle rompe esse doji para baixo, só que não é um gap trap, tá? Porque ele não tentou romper a máxima anterior nem nada. Então ele simplesmente abriu num gap de alta, não se sustentou, ficou relativamente lateral até essa barra aqui. Então a gente tem essa barra aqui, que é novamente um one punch, né? A gente tem novamente um one punch. Esse one punch aqui, ele foi um one punch bastante difícil de superar, né? A gente tinha aqui um stop bastante caro, então vamos lá, um stop aqui de 710 pontos, para um movimento projetado, que se você projetar 710 pontos aqui para cima, vamos projetar 710 pontos aqui para cima, você tem exatamente, de novo, né, exatamente a máxima do dia. Então a gente de novo, ó, vamos projetar aqui, ó, nessa máxima aqui, na verdade foram 743 pontos. Então quem operou esse one punch 1 para 1 poderia ter pego esses 743 pontos, tá? Qual que foi o grande problema do one punch aqui? Esse recuo, tá? Se você usa o stop na pedra, né? Se você usa ali o seu stop como um stop não sendo stop cutucado, aqui você poderia ter sido estopado. Se você não tivesse feito parcial aqui, você teria sido estopado. Essa operação eu fiz, né? Foi a única operação que eu fiz no dia, né? E essa operação aqui é uma operação que eu fiz a saída parcial mais ou menos aqui com 300 pontos, né? Aqui na banda de Bollinger superior, subi o meu stop para o 0 a 0 e aqui nesse momento o resto da posição me estopou no trailing stop, tá? Beleza? Outra coisa, outra operação bem interessante que a gente teve aqui no mini índice, deixa eu puxar aqui para os 5 minutos de novo. Essa operação vocês já conhecem bem também, vou aproximar. O que a gente tem aqui? Dia 3, tá? A gente tem uma tendência de alta guiada pela média de 20, ó, vamos lá. Tendência de alta guiada pela média de 20. A gente tem um movimento bastante agressivo de volta para dentro testando pela primeira vez nessa alta novamente o que? Aquilo que a gente já fala toda hora lá no grupo. Testando a média de 20 e fazendo o que? O gap de média. Então aqui de novo a gente tem o gap de média. Já tem outro vídeo sobre isso, não vou falar muito, mas aqui a gente operaria o gap de média. Esse gap de média é lindo porque é um gap de média depois de um movimento bem parabólico, né, uma wedge bem parabólica, e com um risco retorno bem interessante, aí 350 pontos para quem saiu na média de 20. Quem saiu metade na média de 20 e depois colocou o trailing stop no 0 a 0 ainda conseguiu carregar no barra barra até, só foi estopado aqui, ó, 713 pontos gap de média, tá? E aí depois do gap de média, o mercado se comporta mais ou menos como a gente imagina, né? Ele tenta retomar a direção da tendência anterior, que é o gap de média, e aqui, de novo, ele faz uma nova gap trap, que já é uma higher high MTR, né? Então aqui você poderia operar isso novamente como um gap trap, né? De novo, um gap trap não, desculpa, uma trap, né? Uma trap na máxima anterior. A barra de sinal não é tão boa, né? Você vê a diferença da barra de sinal anterior que a gente viu para essa aqui. Você vê que aqui tem muito doji, muito pavio, mas é uma trap, inclusive uma trap na banda de Bollinger superior.
E quem operou teria conseguido também, vamos ver, se a pessoa tivesse entrado aqui, né, seria a barra de sinal, poderia ter feito aí também 800 pontos. Tá, e depois o mercado fica lateral de novo, como tem sido as tardes, né? Você vê de novo a tarde aqui fica lateral, com bastante pavio. E o que a gente tem aqui nesse momento é uma wedge, né? É uma wedge que eventualmente está aí para ser rompida amanhã. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, estamos aí. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu tinha anotado aqui num caderninho. Não, acho que é isso. Espero que gostem. Não quero que fique longo o vídeo também. E até a próxima. Tentar fazer mais desses aqui para vocês. Abraço, galera.